Faria a retrospectiva desse tempo a partir daquilo que senti quando o Dr. Sá Carneiro morreu. Quando ele morreu, foi morto. Lembro-me na altura ter pensado, este homem morre e tinha um sonho que era simplesmente que Portugal fosse um país normal. Até na altura lembro de ter pensado, ele queria que Portugal fosse a Bélgica. E, portanto, que grande adversidade estaria aquele homem a encontrar no país, na realidade política e social do país, e cultural, sobretudo, para fazer valer pontos de vista que eram tão óbvios, tão simples. A AD aparece em 79 e a todos aqueles que queriam um país normal, uma democracia normal, uma democracia civil, sem militares, uma Constituição que não rumasse para o socialismo, que era uma condicionante profundíssima e empobrecedora da democracia portuguesa, era aquilo que ele queria e, portanto, foi uma alteração qualitativa gigantesca, a chamada direita ter conseguido ganhar as eleições e ter governado tão bem como governou naquele ano de 79. E, portanto, conseguiu-se duplamente começar a alteração histórica da revolução para uma democracia normal e conseguiu-se a afirmação do espaço político que ainda hoje, a meu ver, e é por isso que milito onde milito, tem as ideias mais corretas para o progresso de Portugal. Foi realmente uma ruptura histórica, uma ruptura democrática, construída pelo povo, mas tem essa dimensão. Teria sido diferente, naturalmente, porque aconteceu é com a legitimidade de outubro de 79, outubro de 80, desculpa, as eleições legislativas, as segundas, em que o Dr. Sá Carneiro ganha, e novamente com a maioria absoluta, a AD ganha com a maioria absoluta, antes das eleições presidenciais, em que o general Soares Carneiro perde, aquela legitimidade estava associada àquele homem. E, portanto, quando ele morre e se mantém a maioria no Parlamento e aparece um novo líder, que foi o Dr. Francisco Balsemão, a sua posição do líder que sucede é muito mais difícil. De facto, ele tem formalmente condições no Parlamento para governar, mas não é dono da legitimidade popular que foi adquirida por outra personalidade, o Dr. Sá Carneiro, nas eleições. E, portanto, a relação de forças na política portuguesa ficou debilitada no que respeita ao projeto político que o Dr. Sá Carneiro queria implementar. Foi feito um grande esforço pelo Dr. Balsemão na altura, eu recordo. Foi feita a revisão constitucional de 82. Portugal estava a lidar com questões estruturais, de bloqueio estrutural, nomeadamente porque os militares continuavam com um peso na democracia que era completamente indevido e desfasado da realidade europeia, e, por outro lado, porque tínhamos uma condicionante programática que simplesmente bloqueava o país esse que, entretanto, estava a negociar a sua adesão à Comunidade Europeia. Portanto, é evidente que as coisas teriam sido diferentes, porque com o Dr. Sá Carneiro, a legitimidade dele seria sempre diferente daquela que veio a ter o Dr. Balsemão. E também as personalidades eram diferentes. Eu julgo que teríamos vivido um período mais conflitual. Julgo que os tempos históricos, é sempre especulativo falar nisto, se teriam apressado um pouco. A pressão que o Dr. Sá Carneiro teria feito sobre os outros principais protagonistas, nomeadamente o general Ramalho Yanes e o Dr. Mário Soares, teria sido mais eficaz do que aquela que na altura foi feito, e por isso admito que se tivesse conseguido mais ganhos, mais depressa, sobretudo na revisão constitucional de 1982. Em todo o caso, parece-me que o Dr. Sá Carneiro, no plano das ideias, acabou por ter um papel histórico que ele não viu. Isto é ele que vai, com grande insistência, chamar o professor Cavaco Silva. E a verdade é que o professor Cavaco Silva vem a ser, 5 anos depois da morte dele, o homem, a personalidade pública, o estadista, porque é disso que se trata, que conduz o país, em grande medida, dentro do ideário do Dr. Sá Carneiro. E, portanto, ele não viu, porque já tinha morrido, mas tem uma responsabilidade indireta e remota naquilo que veio a ser, a meu ver, em grande medida, a concretização do pensamento dele na ação política, na ação do governo do professor Cavaco Silva e na década de estabilidade que Cavaco Silva conseguiu garantir a Portugal e que, como sabe, era uma das bases do pensamento do Sá Carneiro. Era preciso um Estado forte, uma maioria política forte, estável, coesa, como ele dizia. Isso tudo Cavaco Silva veio a conseguir e conseguiu impor o seu programa. Se o Dr. Sá Carneiro tem governado 20 anos o país,
como o Olof Palme na Suécia. Nós não estávamos aqui. Éramos um país de primeira linha na Europa, sobre isso eu não tenho dúvidas. Se Cavaco Silva tem governado o país mais 10 anos, nós não estávamos aqui. Aliás, a relação que hoje tem com o professor Cavaco Silva, que grande parte da opinião pública tem com o professor Cavaco Silva, é que, no fundo, vê-o como o primeiro-ministro lá devia estar, ou que poderia lá estar, atualmente. Portanto, mas isso não é especulativo, os políticos não duram tanto, o país consome políticos destes mesmo em décadas. Numa década consome um político como consumiu Cavaco Silva, no fundo. O professor Cavaco Silva, quando sai do governo, já não estava com capital para maioria absoluta, ou dificilmente a teria. Não foi a jogo, não se sabe, mas as sondagens já indicavam uma erosão grande, depois do trabalho enorme que ele fez. Portanto, à sua pergunta, eu responderia, se o Dr. Sá Carneiro tem governado 20 anos Portugal hoje em dia seria um dos países europeus da linha da frente. Sobre isso não tenho dúvidas. O Dr. Sá Carneiro não tinha, como ele próprio dizia, e disse publicamente no Conselho Nacional, creio que em 1977, ele era um homem sem ambição política. E aquilo que ele considerava ser digamos, uma desvantagem, ele disse explicitamente aos conselheiros nacionais: não tenho qualquer ambição nem para ser ministro, nem para ser primeiro-ministro, nem para ser presidente da República. Aquilo, apesar de tudo, dava-lhe o desprendimento. O reverso da medalha era o desprendimento. E o desprendimento tornava um político brutal para os adversários e brutal para a sociedade, no bom sentido. Ele desarrumava tudo, porque não tinha nada a perder, não tinha nada a ganhar. Portanto, ele tinha um sentido de serviço que não tinha qualquer amarra no plano pessoal. Isto é, enquadro assim porquê? Porque não sei se ele teria, digamos assim, a ambição escalonada depois de ser Primeiro-Ministro e ser Presidente da República, que seria o cargo maior, o último cargo que ele poderia ocupar. Mas a política tem as suas regras e eu diria que ele iria, inevitavelmente, ser Presidente da República. E até admito que ele forçasse o regime, quer dizer, se entre 79, entre 80 e os anos a seguir, se ele estivesse vivo, e se houvesse muitas resistências da parte dos general Yanes, na altura Presidente da República, e da parte de Mário Soares, na altura o líder da oposição, e uma figura muito importante, quer uma, quer outra, se houvesse muitas resistências ao plano de Sá Carneiro, de impor uma democracia civil e de libertar Portugal dos constrangimentos constitucionais que vinham da Revolução, que ele procurasse a linha da Presidência da República para resolver o problema, candidatando-se ele. Porque já a ideia que ele teve com Soares Carneiro, já na altura se falou muito que poderia ter sido ele o candidato e presidencializar o regime e provocar o referendo, como ele queria um referendo constitucional, para que o povo se pronunciasse sobre aqueles bloqueios inaceitáveis que Portugal tinha. Respondendo, em síntese, os advogados falam muito, mas depois têm a preocupação de fazer uma síntese. Eu diria, em síntese, que acho que o Dr. Sá Carneiro, ou por uma via de ruptura ou por uma via de consagração, iria ser também Presidente da República e teria governado o país durante provavelmente uma década, porque ele governava muito bem, ele era um político carismático, ele era uma pessoa extraordinariamente séria e estabelecia uma relação saudável com a opinião pública, com o povo em geral, e portanto essa é a minha convicção. Aqui se calhar vou ser um pouco desapontador para os apaixonados pelo Dr. Sá Carneiro. Eu acho que não. Eu acho que os jornalianos iriam sempre ganhar aquelas eleições. O país não estava maduro para a maioria do país. Porque, atenção, o general Soares Carneiro acabou com 42%, portanto, um número enorme de votos. Mas a verdade é que Portugal não estava ainda maduro para uma proposta tão clara como aquela que Sá Carneiro queria. E tão disruptiva, porque ligado a Soares Carneiro viria um referendo sobre a Constituição. Ele fez um pouco a jogada do general de Gaulle, só que não era o general de Gaulle foi na primeira pessoa, o Dr. Sá Carneiro era através de outro. Mas mesmo assim eu penso que com o país que era e com o país que ainda hoje temos, como se vê, era muito difícil naquele dia 4 de dezembro não termos um problema visto historicamente, porque, apesar de tudo, antes ou mais tarde, o general Yanes acabou por ter um comportamento muito correto e construtivo com o professor Cavaco Silva. Mas, realmente, aquelas duas personalidades não combinavam bem, Sá Carneiro e Yanes. E, portanto, iríamos ter um problema naquela altura. Teriam sido tempos muito interessantes, muito vivos, muito polémicos, muito
com uma separação de águas absoluta na sociedade portuguesa, mas democraticamente saudável. E penso, sendo um exercício de pura especulação, repito, acho que sim, que os tempos históricos estariam apressados. Acho que ia acontecer, mas fazia parte da estratégia de não governando, governar, e de criar uma tensão, como se diz agora no futebol, uma pressão alta, neste caso altíssima, sobre os seus adversários políticos, que era, portanto, o foco de legitimidade principal, que era ele que tinha ganho as eleições, porque aqueles que o povo queria que governasse não governava, a situação do país deteriorante-se, o Salvador ali ao lado, não é? E os adversários a defenderem causas improváveis e impossíveis, como seja a democracia militarizada ou um rumo ao socialismo. Ainda hoje estamos a pagar, diga-se. Tudo isto num outro contexto, é que Portugal estava a preparar a adesão à hoje União Europeia. E, portanto, todos aqueles paradigmas eram absolutamente insustentáveis. É uma coisa que Portugal, que o PSD, por um lado, se deve orgulhar e, por outro lado, o país se deve preocupar. É que realmente o rumo ao socialismo, o princípio da irreversibilidade das nacionalizações, só caiu em junho ou julho, no verão de 89. Eu recordo-me, porque visitei o professor Cavaco Silva na altura, eu era presidente distrital de Lisboa, e lembro-me da alegria dele, porque à porta, lembro-me fisicamente, de dizer, saiu daqui o Dr. Vítor Constâncio e acordei com ele a revisão constitucional. E recordo que nesse dia ele ia receber o Jacques Delors, porque é uma coisa que eu não esqueço. Portanto, é chacarem na agenda dele, porque foi a verdade. Em outubro de 89 cai o Muro de Berlim. Quer dizer, Portugal é tão atrasado a perceber a história quanto isto. Quer dizer, passar 3 meses, quando nós finalmente conseguimos a revisão constitucional, não fizemos nenhum passo de percepção histórica antecipada, de um povo ganhador. Não, foi um esforço brutal, 5 minutos antes daquilo tudo acabar e se desfazer como se desfez à nossa frente. É interessante ver isso. Apesar de tudo, sem dúvida nenhuma, até esse momento, essa conversa à porta com o professor Cavaco Silva, no fundo era o Dr. Sá Carneiro também por interposta pessoa, que ele, no fundo, foi escolher em 1979, e foi ele, Sá Carneiro, que lançou Cavaco Silva na política, não é? Com grande resistência de Cavaco Silva, como ele próprio já contou. Analisando essa relação, seria injusto, apesar de tudo, retirar dessa relação também o professor Freitas do Amaral. Porque foi das... Porque o professor Freitas do Amaral era o líder do CDS na altura, e isso eu recordo, e mais tarde até por conversas com o próprio professor Freitas do Amaral, havia realmente uma comunhão sem reserva entre aqueles dois partidos e entre aquelas personalidades. Penso às vezes até que o Dr. Sá Carneiro se desencantava com as resistências internas que tinha no PSD e se encantava mais com a boa relação que ele tinha com o outro parceiro de coligação, que não tinha reservas em fazer aquela relação com ele, aquele relacionamento político com ele. E quando se fala hoje em dia, isto tem alguma atualidade, da dificuldade que é haver concertação entre portugueses, concertação entre instituições, concertação entre partidos portugueses, as pessoas não estarem permanentemente crispadas e desconfiadas umas das outras, não há dúvida que a relação que na altura se estabeleceu entre o PSD e CDS, muito conseguida pela funcionalidade que Amar da Costa e Freitas do Amaral tinham relativamente a Sá Carneiro, aceitando indiscutivelmente a sua liderança, é um testemunho muito rico e muito inspirador para os tempos que correm. Por outro lado, há um ponto que tem a ver a sedução que Sá Carneiro teria e tinha por Adelino Amar da Costa. Para o Dr. Sá Carneiro, se eu lembro bem, ele não tinha ele não tinha partidarite e tinha o fascínio das pessoas inteligentes, tinha o fascínio das pessoas de qualidade. E tinha até o horror ao espartilho partidário, de que o partido o condicionasse, que o partido o impedisse de ir buscar os melhores. Isso era uma pulsão vital dele. E como não tinha ambição, era perigosa, porque ele, como não tinha nada a perder, dizia o que tinha a dizer e ficava sozinho e ia-se embora. E como toda a gente o adorava e toda a gente o queria, o peso dele era cada vez maior na relação interna dentro do próprio partido. É bom não esquecer o que ele passou para chegar a primeiro-ministro dentro do PSD. O sofrimento que foi, o custo que foi para ele e para todo o partido, não é? Até ele conseguir chegar onde chegou. E tudo isto
Termino como comecei, porque ele tinha um sonho, é que Portugal fosse a Bélgica, que ainda não é.